Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de História, hoje, quinta-feira, dia 25 de junho. Nós vamos fazer uma revisão da unidade 4, através do mapa mental. Essa semana foi cheia de mapas mentais, né? Estamos fazendo a revisão de todo o conteúdo que nós iniciamos antes das férias, tá? Vamos fazer também a correção do livro, o Mais Ação, da página 101, que nós não fizemos a correção antes de sair de férias, tá bom, pessoal? E também vamos fazer as páginas 106 e 107 do livro. Então, vamos lá. Nossa unidade 4 tem como título As Cidades Têm História. E nós vimos, nessa unidade, sobre as primeiras aldeias que foram formadas na humanidade. Elas foram formadas a partir do quê, pessoal? O que gerou essa formação das aldeias? Foi a sedentarização. Vocês lembram o que é uma sedentarização? Foi quando os grupos humanos primitivos fixaram a moradia, né? Eles deixaram de ser nômades para viverem em uma moradia fixa. E também eles passaram a cultivar o seu próprio alimento. Lembra que antes deles ser sedentários, quando eles eram considerados nômades, eles eram considerados também coletores e caçadores, pois eles viviam apenas do que a natureza oferecia. Com a sedentarização, isso mudou, né? Houve a descoberta da agricultura, eles começaram a cultivar os seus próprios alimentos e para esse cultivo que eles fixaram a moradia, porque se eles plantavam as sementes, eles precisavam esperar, né, essas sementes germinarem, se tornarem alimentos e não dava para ficar, para ir embora, né, para deixar. Essa agricultura precisava de cuidados diários e essa espera, né, dos frutos. Então, por isso que eles passaram a viver em um único lugar. E onde que se localizavam essas aldeias, pessoal? Onde que havia essa sedentarização? Quais lugares eles escolhiam para fixar a moradia? Tinha que ser regiões férteis. O que significa falar que uma região é fértil? Que nela possui terras produtivas, são próximas de rios, porque a agricultura precisa de água, né? Nós precisamos de água, que é essencial para a agricultura, né? Que era a principal forma de alimentação deles. E também as aldeias, elas eram mais seguras. Eles tinham a proteção do calor, do frio, de tempestades, do ataque de animais, quando eles estavam nas aldeias. Era mais seguro do que a vida nômade, né? Que eles ficavam andando, né? À procura de alimentos, abrigo. E aí, pessoal, com o surgimento dessas aldeias e com também a evolução da agricultura, houve uma maior oferta de alimentos. E os grupos humanos passaram a se alimentar melhor e por isso também passaram a viver mais, ocasionando um aumento da população. Então foi a partir do surgimento das aldeias que houve um aumento da população. Aí nós vimos então que a agricultura era a principal forma de sobrevivência deles, né? E eles foram desenvolvendo cada vez mais a agricultura e aperfeiçoando suas técnicas. Com isso, as colheitas ficaram cada vez mais fartas e começou a sobrar, né? Antes eles produziam apenas para sua subsistência. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles produziam apenas a quantidade que eles precisavam, apenas a quantidade para consumo próprio. Só que com o desenvolvimento das técnicas e o aperfeiçoamento, né, das ferramentas, as colheitas foram sendo cada vez mais fartas, então passou a sobrar alimentos. E essa sobra é chamada de excedente, ou seja, excesso, tá, de produção.
Quando começou a sobrar, eles passaram, né? Eles tiveram que pensar em algum lugar para armazenar essa sobra. Foi nessa época que houve um grande desenvolvimento da cerâmica, né, do artesanato. Eles passaram a produzir a cerâmica para armazenar esse excedente, esse excesso de produção da agricultura, o excesso de produção de alimentos. E aí, esse excesso também deu origem às relações comerciais, às trocas comerciais, que foi denominada de escambo. Então, escambo, pessoal, é um tipo de troca comercial. Eles trocavam mercadorias. Quais mercadorias? Essas que sobravam da sua produção, né? Da sua colheita, que eles tiravam o que eles precisavam para sobreviver e sobrava. E aí eles começaram a trocar as mercadorias, trocar suas produções. Por exemplo, a minha aldeia produz arroz com fartura. A aldeia vizinha já produz feijão. Então, o que sobrou do meu arroz, eu vou trocar com o que sobrou do feijão da aldeia vizinha, né? E essas trocas comerciais, essa troca é chamada de escambo. E ela não utilizava dinheiro. Nessa época nem existia dinheiro, né? Era só mesmo troca de mercadorias, tá? E como que era a organização social dessas aldeias? Como que funcionava, né? Funcionava como clãs. O que significa isso, pessoal? Clãs é quando as pessoas que moram na aldeia todas têm um vínculo da mesma origem. Não é qualquer pessoa que pode chegar e morar na aldeia. São todas da mesma origem. E quem que é a autoridade dos clãs? São os membros mais velhos, tá? Nos clãs, né, nas primeiras aldeias, a terra era de todos. Então não tinha o dono da terra. Era de todas as pessoas que moravam nela. O trabalho era coletivo e havia uma divisão de trabalho entre os homens e as mulheres. Os homens eram responsáveis pela caça, pela pesca, pela construção de moradias e também pela segurança da aldeia. Já as mulheres, elas ficaram responsáveis pela plantação, pela colheita, pela confecção de cerâmica e também de vestimentas, além do cuidado com os filhos, tá? Bom, pessoal, aos poucos, né, essas aldeias foram evoluindo e deram origem às primeiras cidades. A cidade mais antiga, né, da humanidade é a Çatalhöyük. Ela surgiu, né? Ela ficava localizada onde hoje é o atual território da Turquia. Chegou a ter Chegou a ter até 10 mil habitantes. E eles se dedicavam à agricultura e o pastoreio. Lembra o que é o pastoreio, pessoal? É a criação de animais, né, para consumo próprio e também para ajudar no trabalho, né? Eles também produziam cerâmica, esculturas e vestimentas. Só que tem uma curiosidade, nessa cidade, lá em Çatalhöyük, não havia ruas. O acesso era pelos telhados. Olha aqui a imagem. Tá vendo? Ó, sempre tem escadas. Eles se movimentavam pelos telhados, não tinham ruas, né? E aí nós tivemos também outras cidades que foram consideradas, né, são conhecidas como cidades mesopotâmicas, porque ela fica na região da Mesopotâmia, né, entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, né? Quais eram essas cidades? Ó, Eridu, Ur, Uruk e Nippur. 4 cidades. E essas cidades aqui já eram diferentes dos clãs, que a terra era de todos. Não.
a terra, as pessoas eram proprietárias de suas moradias e de suas terras. E essas moradias e terras, elas eram hereditárias. O que significa isso? E quando a pessoa morria, né, os seus bens eram deixados para os seus filhos, para os seus familiares, tá? E também, pessoal, essas cidades, elas tinham o próprio governo. Ela era governada por um rei, tá? E também eles praticavam a agricultura, o pastoreio, o artesanato. Aqui tinham pessoas que se dedicavam a produzir joias no artesanato, né? E aí, com essa variedade de atividades comerciais, essas cidades foram consideradas um grande núcleo urbano, tá? Por quê? Porque como elas ofereciam vários serviços, né? Oferecia as necessidades das pessoas, houve uma grande procura por estar nessas cidades. Por isso que foi considerado um grande núcleo urbano, porque lá tinha uma variedade de serviços que atendia a população, tá? E assim, pessoal, apesar de cada cidade dessa possuir o seu próprio governo, o seu próprio rei, elas tinham características muito semelhantes, como, por exemplo, as suas atividades, né? Todas praticavam agricultura, o pastoreio, o artesanato, tá bom? Então, elas eram bem parecidas as suas atividades, tá? Haviam características semelhantes. E aqui, ó, é uma imagem das casas, né, das cidades mesopotâmicas. Elas tinham um pátio no centro da casa, ó, que servia para permitir, né, iluminação e ventilação também, tá bom? Esse, então, foi o mapa mental da unidade 4. Vocês estudem esse mapa mental. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Nós ainda vamos fazer bastante exercícios sobre esse conteúdo. Então, ainda teremos tempo para fixar bastante, tá? Agora, pessoal, nós vamos fazer a correção da página 101. Essa página ela ficou como tarefa antes da gente sair de férias. Então, vamos discutir um pouquinho sobre o que está aqui no Mais Ação. Vejam só, um dos sítios arqueológicos mais importantes na região da antiga Mesopotâmia remete às ruínas da cidade de Nimrud, que foi fundada há mais de 3.000 anos. Em 2015, uma guerra na região do Iraque destruiu o sítio arqueológico de Nimrud. Essa ação causou uma grande revolta internacional e, de acordo com a Unesco, a destruição de Nimrud foi um crime de guerra. Olha só a imagem, parte do que foi destruído do sítio arqueológico da cidade de Nimrud, localizada no Iraque. Agora vamos à questão. Converse com seus colegas e responda. Quais perdas para a humanidade a destruição de um patrimônio cultural pode causar? Pessoal, o que vocês acham de perdas para a humanidade? Com certeza é perda de conhecimento, né? Um conhecimento histórico sobre as nossas origens. Nesse caso aqui, a humanidade, né, saiu prejudicada, porque apesar de ser um povo culturalmente diferente de nós, eles traziam muitas informações de como foi a nossa origem, né, a origem da humanidade, como que foi essa evolução para que nós chegássemos até os dias de hoje, né? Então, realmente foi uma perda muito grande para os estudiosos, para os historiadores e para a humanidade em geral, que perdeu um acervo de informações, né? Que perdeu um local de estudo, que poderia ter várias respostas. Então, vejam a resposta.
a destruição do sítio arqueológico de Minúndia é uma perda para a própria história da humanidade, pois mesmo se tratando de um povo culturalmente diferente de nós, sua história faz parte da história da humanidade e, por conta de sua preservação, tínhamos acesso a uma rica cultura do passado, né? Então, é muito importante, pessoal, esse trabalho que eles fazem, né, de preservar esses sítios arqueológicos, né, preservar esse material de estudo que vai servir para a gente descobrir várias coisas. Agora, pessoal, vocês vão lá no livro, no Mãos à Obra, na página 106. Vocês vão resolver a página 106 e 107. Exercício 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E voltem para a gente fazer a correção, tá? Qualquer dúvida para fazer esses exercícios, vocês podem voltar no mapa mental ou mesmo voltar no livro, né? Nas páginas do livro. Combinado? Então, vamos lá, pessoal. Número 1. Por que as primeiras aldeias surgiram em regiões consideradas férteis, pessoal? Por quê? Nós falamos sobre isso no mapa mental. Era importante as pessoas fixarem moradia em terras férteis para favorecer a agricultura, né? Então, eles precisavam de um lugar com terras produtivas e próximas de rios, porque para a agricultura a gente precisa da oferta de água, né? Então, por isso que eles escolhiam essas regiões férteis, né? Olha a resposta. As primeiras aldeias surgiram em locais com terras produtivas e, em geral, próximas a rios, porque esses fatores foram essenciais para o desenvolvimento da agricultura. Então, pessoal, essa escolha de região tinha tudo a ver com a agricultura. Por quê? Porque era através da agricultura que eles conseguiam seus alimentos, né? Que eles produziam seus alimentos para a sua sobrevivência, tá? Número 2. Leia as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos ver a primeira. Para facilitar o cultivo de alimentos, os grupos humanos primitivos tornaram-se sedentários. É verdade isso, pessoal? É verdade, né? Verdade por quê? Porque eles precisavam de esperar o tempo do cultivo, né, das plantas. Por isso, eles não podiam ir embora, eles tinham que fixar a moradia e esperar as plantas darem os frutos, tá? A segunda. As primeiras aldeias ficavam muito distantes dos rios por causa das constantes inundações. Isso é verdade, pessoal? Não, não é verdade. Elas ficavam próximas dos rios para favorecer a agricultura, né? Para favorecer o cultivo de alimentos. Olha a terceira. Viver nas aldeias era uma forma de os grupos humanos obterem segurança em relação aos animais ferozes. Verdade, nós falamos isso no mapa mental, né? Eles tinham mais proteção contra os animais ferozes, além de proteção contra o calor, contra o frio e contra tempestades, tá? A última. Com a oferta de mais alimentos por causa da agricultura, a população das aldeias diminuiu? Não, nós falamos isso, que com a evolução da agricultura, né, houve maior oferta de alimentos. Com isso, as pessoas passaram a se alimentar melhor, a viver mais e ocasionou o aumento da população, não a diminuição. Número 3. Qual é a relação entre a produção da cerâmica com a prática da agricultura nas primeiras aldeias? Nós falamos também sobre isso lá na explicação do mapa mental. Com o excedente da agricultura, ou seja, com o excesso de produção dos alimentos, o que sobrava, eles tinham que armazenar em algum lugar. E aí eles começaram a desenvolver cada vez mais a cerâmica
para armazenar esses alimentos que sobravam, tá? Então, vamos ver a resposta. Com o aumento da produção de alimentos por meio da agricultura, percebeu-se que era necessário armazenar as sobras, ou seja, o excedente das colheitas, e as cerâmicas eram usadas para armazenar esses alimentos. Então, as cerâmicas eram usadas para armazenar o excesso dos alimentos, o que sobrava, tá? Agora o exercício 4 da página 107. Complete o quadro a seguir de acordo com a identificação da causa e da consequência do fato. Então, vejam, pessoal, o fato é a maior oferta de alimentos. O que ocasionou essa maior oferta de alimentos? O que causou essa maior oferta de alimentos? Foi o aumento da população ou foi o desenvolvimento da agricultura? Foi o desenvolvimento da agricultura, né? Com o desenvolvimento das técnicas da agricultura, houve uma maior oferta de alimentos. E o que gerou isso, né? Qual que foi a consequência disso? O aumento da população, tá? Agora, olha o 5. A partir da sedentarização, surgiram novas formas de organização dos grupos humanos. As primeiras aldeias eram formadas a partir de um bairro, um clã, uma cidade ou um reino. Nós falamos isso no mapa mental também, né? Foi a partir de um clã, que era a organização social de acordo com pessoas da mesma origem, tá? Não era qualquer pessoa que poderia chegar e participar, tá bom? Só lembrando, a sedentarização, então, é a fixação de moradia, né? Deixaram de ser nômades e fixaram moradia, tá bom? Principalmente devido à prática da agricultura. Número 6. As primeiras cidades diferenciaram-se das aldeias porque se tornaram núcleos urbanos. Marque um X nos quadros que apresentam transformações que determinaram essa diferença. Então, pessoal, quais fatores, né, que essas cidades tiveram, né, elas apresentaram, que a gente pode falar que era grande núcleo urbano. O que é grande núcleo urbano, pessoal? É um lugar, né, uma cidade que oferece vários serviços e por isso atrai muitas pessoas. Por exemplo, a cidade de São Paulo é um grande núcleo urbano, porque lá tem uma grande oferta de serviços e muitas pessoas. Esses serviços atraem as pessoas. Por quê? Se tem muita oferta de serviços, ela vai conseguir um trabalho mais fácil, né? Ela vai conseguir atender às suas necessidades mais fácil. Por quê? Lá tem tudo que ela precisa, tá bom? Então, veja, se eu falo sobre aumento de tamanho, quer dizer que é um grande núcleo urbano? Não, só o aumento de tamanho não me garante que é um grande núcleo. Se lá não tiver a oferta de serviços, não vai adiantar ser grande, tá? A aglomeração de pessoas, sim, a aglomeração de pessoas, ela vai se dar por causa da grande oferta de serviços, tá? E a liderança de um chefe não é uma característica que determina um grande núcleo. É claro que se o grande núcleo tiver uma boa liderança de um chefe, ela vai se tornar cada vez maior, né? Um núcleo urbano maior, porque vai saber trabalhar as necessidades e vai cada vez crescer mais, tá bom? Então, o que determina uma cidade ser um grande núcleo urbano é a grande oferta de serviços e a aglomeração de pessoas, tá bom, pessoal? Entendido? Se ficar qualquer dúvida, vocês, por favor, entrem em contato comigo, tá? Bom, como tarefa, vocês vão copiar, estudar e ilustrar o mapa mental. Não se esqueçam, pessoal, que é muito importante estudar o mapa mental, tá bom?
Bons estudos para vocês, estou à disposição. Um beijo e até a próxima!